Olá pessoal, hoje segundo Samuel capítulo 18, a morte de Absalão. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e de 100. E Davi enviou o povo 1/3 sob o comando de Joabe e outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao seu povo: eu também irei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, e ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e também em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido todo o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve uma grande derrota de 20.000 homens. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda a terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com seus servos, os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E o que vendo um homem fez saber a Joabe, e disse: eis que Absalão está pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10.000 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar o jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira, a risco da minha vida, nem por isso, nem por coisa nenhuma, se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória em meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Tristeza de Davi. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a Cuse: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe disse: corre.
E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos, e olhando, viu um homem que corria só. E gritou, pois, a sentinela, e disse ao rei. E o rei respondeu, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também este traz novas. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, que parece servo, e corre de Aimaas, filho de Aisadoc. Então disse o rei, este é homem de bem, e virá com boas notícias. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei, paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem e com Absalão? E disse Aimaas, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou seu servo ao rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei, vira-te e põe-te daqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse, anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse, vai bem com o jovem, com Absalão? E disse ele, sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. 2 Samuel, capítulos número 19, e disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando, e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadeiras na cidade, como faz quando envergonhado e foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Então entrou Joabe na casa do rei e disse, hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando aos teus inimigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta. E fizeram saber o povo, dizendo, eis que o rei está assentado à porta. Então veio o povo apressar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Davi volta a Jerusalém, e todo o povo em todas as tribos de Israel andava porfiando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós como rei, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, dizendo, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei?
E a masa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração diante dos homens de Judá, como se fosse um homem só, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. Prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava no Jordão. E disse ao rei: não me impute pelo meu senhor a minha culpa, e não te lembres que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo de veras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-se com o rei, o meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei o jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou ao teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, o meu senhor. Contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa, e o que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. E também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei ao Jordão para o acompanhar até o outro lado. E era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos, e tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era muito grande homem. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-á comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu ouvir a voz dos cantores ou das cantoras? E por que será que o teu servo ainda seria pesado a ti, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais adiante. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze a ele o que parecer bem aos teus olhos.
Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que parecer bem aos meus olhos, e darei a ele tudo o que pedir. Havendo, pois, todo Israel passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou ao seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei? Ou nos deste ele algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque pois não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.